Muito boa noite a todos nós que estamos aqui já presentes, aos que vão entrar logo mais, aos que vão nos ver, né? De manhã, de tarde, de noite, a hora que der, né? A gente está bem feliz porque esse mês a nossa programação, a nossa convidada especial é a Ercília, né? Presidente da BRAP Brasil. Ela vai estar conosco na última quarta-feira, vai falar de depressão, um assunto interessante, importante, e principalmente nesse mês de setembro, né? Que tem a proposta de falar de saúde mental, né? Promoção à vida, né? Para que as pessoas que tenham a ideação do suicídio possam repensar, né, a vida delas, possam fazer uma nova trajetória. Então, esse mês nós teremos a Ercília para falar com a gente, lá na última quarta-feira do mês. Então, aqui, começando a programação de setembro, nós vamos dar continuidade a esse livro que estamos estudando, Amor Imbatível Amor. O livro que eu peguei, que eu fiz essa pesquisa, né, é de 99, tá? E deixa eu tirar daqui. É do capítulo 6, deixa eu colocar as pessoas aqui, que acho que fica mais fácil. Capítulo 6, objetivos conflitivos, com o tema imagem e projeção. Então, ela começa dizendo assim: o ego, na sua ambição possessiva, esconde o ser quanto pode, mascara a realidade com um mecanismo teimoso de sobrevivência, desenvolvendo projeções para o exterior, mesmo que em situação conflitiva. Vamos lembrar aqui que o ego, eu vou falar agora pela teoria junguiana, né? O ego, o ego é didaticamente, é uma estrutura psíquica que nós nascemos com o self, né? Emprestamos o ego materno até mais ou menos 2, 3 anos, né? Para a hora que a criança fala eu isso, eu aquilo, a criança já está com o ego deslocado. Então, esse ego, ele é o centro da nossa consciência e ele faz com que a vida aconteça, né? O self precisa do ego. Só que quando isso já é uma interpretação minha, tá? Quando nós vivemos na nossa personalidade, né? Muito no horizontal, nessa vida só daqui, né? O ego pode fazer coisas, que é o que a Joana está falando aqui, que não seriam coisas nobres para o nosso ser espiritual, né? Vamos dizer, pela linguagem junguiana, não estaria em conformidade na ponte, né? Essa ponte não está livre entre o ego, né, e o self, tá? Então, eu vou voltar aqui de novo. O ego, na sua ambição possessiva, esconde o ser quanto pode. Esse ser, na linguagem junguiana, seria o self. Mascara a realidade como um mecanismo teimoso de sobrevivência, desenvolvendo projeções para o exterior, mesmo que em situação conflitiva. Vamos lá, continuando aqui. Eu coloquei essa imagem, tá? Esse si mesmo seria o self, né? Então, olha só, a consciência está toda neste marrom, né? A consciência. E o ego é o centro dela. O ego é esse pedacinho aqui, esse vermelhinho, que faz a ponte com o si mesmo, que seria o self, né? Então, aqui dentro do si mesmo, habita os arquétipos, né? E dentro do que. Peraí, deixa eu pegar aqui. O inconsciente coletivo, que está aqui no si mesmo, né? E aqui nesse amarelo, aqui, seria a inconsciente pessoal, onde habita os complexos, que tem como núcleo os arquétipos, tá? Então, aqui, ó, eixo si mesmo, o eixo ego-self, né? Consciência, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, e esse azinho aqui, está dentro do self, dentro do si mesmo, seriam os arquétipos, e esse C de complexo estaria aqui no consciente pessoal, né?
que a gente sabe que, pela teoria junguiana, que o complexo, o núcleo do complexo é um arquétipo. Vamos lá, voltando a Joana. Ambicionando o que não conseguiu, nem se esforça para conquistar, assume comportamento ambivalente, aquilo que demonstra e a frustração da não realidade. Então, eu costumo dizer assim, ó, a nossa sabedoria, e aí é uma interpretação minha de novo, a imagem e semelhança de Deus está no maior, na estrutura toda, está no self, né? Ah, deixa eu colocar uma bateria aqui, gente, por um pouquinho. Ok? Quando a gente vive no horizontal só, a vida só da personalidade, nós e damos para o ego uma função, a gente dá alçada, né? Dá o poder para o ego de uma função que ele não tem, não é preparado para fazer. O ego é executor, né? Se fosse num quartel, o self seria o general lá, né? E o ego seria o soldado, é o executor. Então, quando a gente vive só no horizontal e a gente vive só por aqui, né? Não transcende, nós estamos dando poder para o ego fazer o que ele dá conta. Ele é um executor com a função de estratégia, não tem capacidade para isso, e aí vai mais ou menos nessa linha que a Joana está mostrando para nós aqui. Desestruturado da personalidade que não se organizou com segurança, o ego elabora imagens que assumem aspecto de legitimidade, dando lugar ao surgimento de personificações parasitárias prejudiciais. Então, aqui, a Joana ela vai falar depois de quem já nasce, né, ou tem uma cultura do primeiro sistema familiar, né, uma cultura bem estruturada, né, uma estrutura moral muito boa da família, que facilita o desenvolvimento desse ser, né, e o ego, claro, sendo executor da vida nossa. Só que pode ser que a gente traga, né? Agora eu estou falando uma linguagem espírita, pode ser que a gente traga aí, dentro da nossa estrutura psíquica, né? Situações não resolvidas, não elaboradas em outras encarnações, outras vidas, né? E a gente traz para essa. Para quê? Para a gente poder ir acertando isso, aprendendo coisas que a gente não aprendeu. E pode ser que chegamos assim, né? E também não recebemos lá uma família muito estruturada. Então, como é que nós, enquanto ser, vamos estruturar isso aí? E principalmente, e é o que a gente vê muito na sociedade, e principalmente quando o materialismo impera, né? O materialismo imperando é tudo por aqui, é tudo no horizontal, né? Se eu morrer, acaba tudo. Então, assim, se a pessoa já traz, né, o ser já traz um arquivo que precisa trabalhar, né? Tem coisa que precisa trabalhar nessa vida. Nasce numa família, num sistema familiar não vantajoso. Vai acontecer o que a Juna está falando, né? Desestruturado da personalidade que não se organizou com segurança, o ego elabora imagens que assumem aspecto de legitimidade, dando lugar ao surgimento de personificações parasitárias, prejudiciais. Esculpidas, fixadas no inconsciente por impulsos de fuga de situações afligentes, as mesmas assomam ou sobem ao cume, né? E se instalam, bloqueando a consciência e adquirindo domínio sobre a razão. Então, aqui, esse desenvolvimento desse ser já está de uma forma não fácil, né? O que que pode trazer para nós? A gente pode. Quais são as consequências disso? São doenças, transtornos, ou físicos ou mentais. São muito delicados os alicerces da personalidade, que se vão organizando através do tempo, desde o período perinatal, cuja influência forte estabelece por automatismos programas que se manifestarão na infância, adolescência e idade adulta, exigindo atenção. É aquilo que eu falei, conforme cada história que cada um tem que viver aqui,
ele vai se desenvolver melhor ou não, né? Já desde a infância já pode trazer aí alguns malefícios aí para a vida, né? Quando se trata de um ser equilibrado, cujo desenvolvimento se dá com naturalidade, sem complexidades patológicas, todo o futuro psicológico faz-se harmônico, saudável, e os enfrentamentos mais consolidam as estruturas que os constituem. Então, ela está dizendo, uma pessoa que já é um espírito que nasce, né, com grandes aprendizados, né, e nasce também numa família mais estruturada, tem todo o prognóstico, né, que vai ser um ser equilibrado e que vai conseguir mais aprendizados daquilo que veio fazer, né? E com as questões que aparecem, né, as vicissitudes que aparecem, é mais fácil o enfrentamento, né? Não há aquela questão do desespero, né? A pessoa vê os problemas, soluciona os problemas sozinho ou com apoio, né? Com mais naturalidade. É mais ou menos isso que a Joana está falando, segundo o meu entendimento. Se alguém tiver uma outra ideia, quiser já tá, contribuir aqui, é só avisar, tá bom? Quando, porém, são vítimas dos conflitos ambientais, dos distúrbios familiares, com destaque para os pais, especialmente para a mãe, aí Freud aí, né? Mesmo sem que tenham responsabilidade consciente, os efeitos são desastrosos, né? Então, ela está dizendo que tudo isso influencia, né? Ela não, eu acho que ela não entra aqui, mas assim, eu já tinha falado, né, que nós somos seres imortais, estamos nessa experiência, como já tivemos outras experiências, então a gente não sabe a nossa CPU, o que que a gente traz, né? Pode trazer já coisa já bem desenvolvida, bem aprendida, mas pode trazer também muita coisa mal elaborada. E aí toda essa e vem mais juntando os conflitos ambientais, mais os distúrbios familiares, e a gente vê como é que está a sociedade hoje, né? Mais ou menos isso. A insegurança, os temores, os complexos de inferioridade, as compulsões mascaram o ser. E este, a fim de sobreviver no grupo social que se lhe apresenta como hostil, passa a atuar de forma semelhante, isto é, em consonância com o que se lhe impõe, tornando-se pessoa espelho, mas tormentosa para si mesmo. Então, assim, a pessoa ela não tem uma consciência desperta, né? Ela ainda não tem aquela ponte, né? Ego, self bem livre, né? Então, ela vai repetir um pouco do que ela vive, ou muito do que ela vive. Para a integração da imagem do ser, das facetas e personalidades que assume nos mecanismos de defesa e de fuga da realidade, torna-se indispensável uma terapia psicológica cuidadosa e a convivência com um grupo de ajuda saudável, que é a famosa rede de apoio, né, gente? Até nas nossas triagens aqui, a gente está colocando agora, né? As pessoas que vêm para a triagem da BRAP, um dos itens, não está no nosso protocolo que a gente trouxe o modelo aí da BRAP Brasil, mas nós incluímos isso aqui, tá? Se a pessoa tem ou não uma rede de apoio, né? E tem pessoas que não têm absolutamente nada de rede de apoio, sabe? Então, a Joana de Anjos está falando, nessa condição, né, de um ego desestruturado, de muitas questões mal resolvidas, né, a serem elaboradas, precisa sim da terapia psicológica, né, cuidadosa e a convivência com um grupo de ajuda saudável, que eu chamaria de rede de apoio. Assim mesmo, deve-se considerar que o ser é a soma de muitas reencarnações, nas quais esteve na condição de personalidades transitórias, assim como é a nossa vida agora, cujos conteúdos foram-lhe incorporados,
formando-lhe a individualidade. Então, nós somos a somatória, né, de todas as experiências já vividas até agora. Segundo falam, né, eu não vou saber agora a fonte certinha, mas segundo falam, nós somos hoje a melhor versão de nós mesmos, né? Agora eu vou trazer aqui a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, onde a pergunta é: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, lembra que a Joana está falando de duas personalidades. A personalidade que traz consigo, né, e não teve, assim, oportunidade de um ambiente saudável, né, de um sistema saudável, e traz a outro, sim, que teve tudo isso, né, mas que também passa por vicissitudes, mas tem mais facilidade para os enfrentamentos. Então, a gente poderia dizer que essa pessoa que já está melhor estruturada no seu ego, né, na sua vida, ela tem também uma missão aqui. Ela tem, além dos aprendizados que ainda não fez, né? Porque senão não estaríamos por aqui, né? Ela tem a missão a missão de cumprir a sua parte na obra da criação. Vamos pôr um exemplo aí da maternidade e da paternidade, né? É uma grande missão, é uma grande missão e uma grande responsabilidade, né? Porque onde nós nascemos? Todos nós nascemos no primeiro sistema, que é o sistema familiar, né? De pai e de mãe, ou de pais e mães, mas nascemos num sistema familiar. Então, assim, olha a responsabilidade desta parte da criação de cada um de nós, né? Para executá-la, vamos voltar, não vou voltar, que eu não sei voltar aqui. É da resposta. Para executá-la, é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, tá? Então, a fonte está aí, o Livro dos Espíritos. É natural, portanto, que essas experiências e vivências mais marcantes, arquivadas no inconsciente profundo, emerjam, vez que outra, confundindo a consciência atual e, às vezes, escapando-lhe ao controle em forma de imagens projetadas, de personificações que exteriorizam com prevalência do ego. Eu estou lembrando aqui que às vezes tem paciente que fala, não, surge na minha cabeça uma ideia e aquela ideia eu já construo, eu já formo já uma realidade, né? Então, será que também não é isso? Será que a pessoa já não tem alguma coisa ligada a esse mesmo contexto? E aí, então, é mais fácil essa formação, né, desta nova realidade? E a Joana fala que é natural, portanto, que essas experiências e vivências mais marcantes, arquivadas no inconsciente profundo, emerjam, vez que outra, confundindo a consciência atual e, às vezes, escapando-lhe ao controle em forma de imagens projetadas, de personificações que exteriorizam com prevalência do ego. Então, assim, tem alguns tipos de transtorno, né? Que eles fazem uma realidade e projetam para a vida atual, para o contexto, né, da pessoa, como se aquilo fosse realidade. Às vezes é uma coisa esdrúxula, né, mas a pessoa, para ela, aquilo é real, né? Então, assim, confunde a consciência dessa pessoa, né? Se ela tiver um ego ainda não estruturado, um próprio equilíbrio, né? Ela pode se informar. E a gente sabe também que muita coisa
eu que gosto de sonho, né? Vou falar de sonho. Muita coisa que às vezes não vem para a consciência em vigília, mas vem através de sonhos, né? Não é, a maioria das pessoas não pensa que o sonho é literal, né? Não, aconteceu isso com a pessoa, às vezes liga para a pessoa morreu, né? Você está bem, né? Então, assim, quem assim, não trabalha com sonho, no leigo, o leigo vai levar o sonho como uma coisa literal, né? E nem sempre é literal. Ou, às vezes, se a gente pode aqui passear um pouco na ideia, às vezes é algum contexto, algum conteúdo já vivido, né? De outras existências que está nesse inconsciente, né? Dá para a gente pensar isso também. Agora eu vou pegar aqui do dicionário crítico da análise junguiana o conceito aqui de imagem, tá? A imagem é uma expressão condensada da situação psíquica como um todo, e não meramente, ou mesmo predominantemente, de conteúdos inconscientes puros e simples. É uma expressão condensada da situação psíquica como um todo, a imagem. A imagem é um produto psíquico distinto do objeto, que ela tenta representar, tinha que ser, né? E para o qual aponta, tá? Então, assim, a imagem, ela é, vamos dizer assim, projetada, ela não é o objeto em si, né? Ela representa um objeto. Projeção. Pode-se considerar a projeção como normal ou patológica e como uma defesa contra a ansiedade. Emoções difíceis e partes inaceitáveis da personalidade podem ser colocadas em uma pessoa ou objeto externo ao sujeito. O indivíduo sente uma libertação provisória e um sentimento de bem-estar. Muito interessante, né? Essa é do dicionário crítico de Samuels, né? Ele traz a projeção aqui como normal ou patológica e como defesa contra a ansiedade. E olha que interessante, né? Como a defesa contra a ansiedade, para mim, assim, me chamou atenção, né? Seria patológico quando a pessoa ela é completamente inconsciente, ela tem as sombras dela, que podem ser as sombras destrutivas ou criativas, né? A criativa não faz tanto mal, né? Porque a criativa é aquilo que eu admiro muito no outro e que eu não consigo identificar em mim alguma coisa boa, né? Agora, a destrutiva, sim, essa pode fazer muito mal, porque eu posso projetar as coisas que eu não conheço em mim, né? Em terceiros, né? E isso pode gerar um tanto de desacertos, né? Muitos desacertos aí. O resultado geral da projeção é um empobrecimento da personalidade. Níveis normais de projeção na tenra idade são considerados patológicos em um adulto. É muito engraçado, né? Porque a criança principalmente ela sabe que ela vai ser advertida, né? Ou vai ser castigada conforme a família, né? Ela vai dizer, ela nunca assume, né? Ela vai dizer que sempre é outra pessoa que fez a coisa errada, né? Então ele está dizendo aqui, níveis normais de projeção na tenra são considerados patológicos em um adulto. Quantos adultos, e a gente vê isso inclusive na política, né? Quantos adultos não assumem e projetam e uma outra coisa. A gente vê uma infantilidade quando a gente conhece bem o que que é projeção, né? É pura sombra, a gente vê, e é um empobrecimento da personalidade, achei interessante isso também. A gente percebe quão infantil, né? São pessoas que de repente estão em poder, né? Até mandando na gente, né? No poder. Então, e a gente vive assim, né? Junto com essas pessoas. Adicione-se a esse transtorno psicológico a incidência de psiquismos diversos, interagindo por processos hipnóticos, conscientes ou não,
sobre a pessoa portadora de uma estrutura psicológica frágil, e o conflito se torna mais expressivo. Olha só, né, quão sério é esse assunto, né? A pessoa que ela tem uma personalidade ou um ego ainda não bem estruturado, ela está sujeita eu costumo dizer que ela está assim, tipo no mar, assim, num barquinho bem pequenininho, sujeita àquelas ondas e voltas da, do mar, né, das ondas. Então, é mais ou menos isso que pode acontecer, né, com uma pessoa que está nessa condição. Neste capítulo surgem as obsessões, olha só o que ela traz. Neste capítulo surgem as obsessões espirituais, particularmente produzidas pelos espíritos desencarnados, que interferem na conduta humana, graças à emissão de ondas pensamento perniciosas, carregadas de altos teores vibratórios de ódio, ciúme, despeito, vingança, e se verão as mudanças bruscas na conduta moral, mental e comportamental, dando curso a psicopatologias variadas e graves. Então, assim, quão importante é, né, se a gente pensar em família, em amigos, nos quais, né, a gente pode sugerir, né, um tratamento psicológico, né, para a pessoa poder estar melhor estruturada, melhor equilibrada, porque ela está sujeita ao ambiente de encarnados, né, todo ambiente, e também desencarnados. Então, a pessoa está completamente vulnerável. Esta incidência, que é muito comum, particularmente em razão dos mecanismos de afinidade entre os seres, constitui enfermidade desafiadora, por significar a força opressiva e constritora de um campo psíquico sobre outro que passa a dominar. Então, assim, quando nós não cuidamos da nossa casa mental, né, não sabemos, na verdade, ainda as estratégias, né, para que a nossa casa mental esteja saudável, estamos sujeitos a todos esses riscos, né? A imagem captada que se instala sobre a personalidade aturde-a. Deixa eu ver se eu consigo pôr lá em cima. Consegui. A imagem captada que se instala sobre a personalidade aturde-a e trava-se uma luta perturbadora entre o agredido e o agressor, que conduz carga vibratória constituída de energia deletéria, resultado do cultivo de sentimentos destrutivos. Então, assim, se a pessoa ela está enfraquecida, né, psiquicamente falando, espiritualmente falando, ela pode estar gerando, né, as formas, pensamentos, os sentimentos destrutivos, e pode sim chegar na fatalidade que é, né, tirar a própria vida. Olha só, engraçado que agora que me veio isso, tá, disso aqui, porque a gente está nesse mês e, e segundo alguns estudos de quem estuda esse assunto de suicídio, né, não está sendo mais vantagem a gente ficar falando muito dele, né? E sim de saúde mental, promoção à vida, né? Porque há estatísticas de que sobe o índice, né, de atos, né, de tirar a vida, sabe? E então, ela fala, eu vou voltar a ler, tá? A imagem captada que se instala sobre a personalidade aturde-a, quer dizer, é uma imagem não boa, e trava-se uma luta perturbadora entre o agredido e o agressor, né? Que seria, então, os obsessores, vamos dizer assim, que conduz carga vibratória constituída de energia deletéria, resultado do cultivo de sentimentos destrutivos. Ela fala em carga vibratória, né? E a gente sabe que a nossa vibração, ela é medida em hertz, né? E ela aumenta conforme nossos pensamentos, nossos sentimentos, né?
E oração, meditação, né? Música que eleva. Que mais? Me ajuda aí. Tudo isso eleva a nossa carga vibratória, né? Então, se a pessoa ela está dessa forma que a Joana está mostrando, a gente pode, assim, se a pessoa não tem abertura para um tratamento sério, né? A gente pode também, como manejo, dizer como é que faz para aumentar a carga vibratória, né? Porque ela é medida em hertz, então, assim, dá sim para a pessoa aumentar, só que ela tem que elevar os pensamentos, elevar os sentimentos, né? E através de oração, de meditação, de um bom relaxamento, de músicas, né, que elevem, tudo isso aumenta. Então, dá para a gente deixar essa dica aqui, né? Lembrando, né, que eu já mudei aqui, mas eu não sei como é que eu faço para voltar. Lembrando que o tratamento psicológico, muita gente vai falar assim, é caro o tratamento psicológico. E ele é caro mesmo, no particular. Mas nós estamos falando da ABRAP, né? As ABRAPs têm um trabalho, né? Tanto de gratuidade, mediante as suas triagens, né? Para a gente saber se a pessoa realmente precisa, né, de um tratamento gratuito, ou através da sessão mais em conta, que é a tabela social, tá? Então, assim, as ABRAPs dão essa opção, né, para um tratamento psicológico. Então, não tem mais desculpa de dizer, não, é muito caro, né? Não tem jeito, eu não tenho dinheiro. Gente, liga se for no Mato Grosso do Sul, Abrap MS, né? Tem as outras Abraps aí pelo Brasil, tá? Então, assim, essa aula aqui, essa apresentação, mais que aula, uma apresentação, vai ficar gravado, né? Para o público. Então, fica a dica aí, tá? Vamos lá. O caminho para a autorrealização, eu coloquei essa figura aqui, vamos ver o que o Joana fala aqui. Seja, porém, qual for a psicogênese do distúrbio em que se transformam as imagens projetadas pelo indivíduo, faz-se urgente a psicoterapia, a fim de auxiliá-lo no autoencontro, na conquista da sua identidade, que são os caminhos eficientes para a autorrealização. Muitas pessoas chegam até nós, né? Às vezes com uma queixa principal, assim, mais grave, mas que não é assim ligada à identidade. Quando vai começar a aprofundar no seu tratamento, vai perceber que a pessoa está perdida na sua identidade. É muito importante a gente trabalhar a questão da identidade. E ela começa, segundo o meu entendimento, né, a minha interpretação, ela começa através da gente fazer um resgate da memória da família, dos ascendentes, da história. Muitas pessoas não têm essa preocupação, e é muito importante para construir a própria identidade. Obsessão, vamos ver o que é obsessão. O domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas é praticado unicamente pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. A obsessão apresenta características diversas que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Isso está no livro dos Médiuns, de Allan Kardec. O ser real tem que vencer, voltando a Joana, o ser real tem que vencer as camadas sucessivas de sombras que o ocultam, desarticulando as engrenagens passadas das imagens que projeta em estados mórbidos, enfrentando o meio onde vive após auto-enfrentar-se. A Joana, ela tem foco no autoconhecimento nosso, né?
E ela fala uma coisa muito interessante. Quando surgem vicissitudes para nós, pedrinhas no caminho, né? Nós temos que olhar para aquilo, né? E enfrentar, não no sentido de pejorativo, né? Mas enfrentar é olhar aquilo de frente, olhar aquilo realmente para achar as soluções. Agora eu vou emprestar um pouco de Kardec, né? Kardec diz acho que é no Livro dos Espíritos, para que então surgem os problemas na nossa vida, né? Por dois motivos: para a gente desenvolver a inteligência e a criatividade, a criatividade. Então, se eu tenho alguma vicissitude, problema que surge, né? Eu, ao invés de olhar, né, temperar com o meu sentimento, que coisa ruim, não sei o quê, eu tenho que olhar aquilo, enfrentar aquilo, olhar o fato e buscar soluções, ou sozinho, ou através da rede de apoio, né? Então, a Jona aqui, voltando, a Jona diz o ser real. O que é o ser real? O ser real é quando ele está com a conexão, aquele ego em conexão com o self, tá? Tem que vencer as camadas sucessivas de sombras que o ocultam. Eu lembrei de outra coisa aqui. Eu não sei se eu já falei, mas se eu falei, eu vou repetir porque é muito bom. Vocês sabem a diferença entre mérito e evolução? Mérito e evolução? Não, fala Então, aí. tá. Isso eu aprendi com um participante da AME Serra Gaúcha, de umas aulas que o Geraldinho Lemos ele coordena junto com lá a AME Serra Gaúcha, tá? Ele chama Rogério, e eu aprendi, né, assistindo a aula e eu vou repetir, né, que eu achei muito importante. O mérito é todo o bem que fazemos e ele gera créditos para nós. E como nós somos seres imortais, esses créditos podem ser favoráveis a nós nesta vida ou nas vidas posteriores. Então é muito importante a gente fazer o bem porque a gente adquire méritos, né? Mas não significa evolução. Não significa evolução. Onde é como que a gente faz para evoluir? A gente faz através do processo de autoconhecimento. Então, aqui veja a importância da série psicológica da Juna de Ângeles, porque ela é um espírito, foi psicografia, né? Através do Divaldo, ela traz toda essa série nos ensinando, passando para nós realidades, para a gente poder evoluir, que é através do nosso processo de autoconhecimento, né? Porque senão, é citado, inclusive, até pelo Geraldinho, conforme essa aula que eu falei, é citado o seguinte, aquele livro Voltei, do irmão Jacó, né? O que aconteceu? O irmão Jacó é uma personagem, né, de uma das encarnações que foi presidente da federação, que eu não vou lembrar o nome agora, tá? E ele, então, era um homem, né, super de posição dentro da doutrina e tal e tal. Então, ele desencarna. Ele desencarna e ele achou que tivesse um tapete vermelho para ele, porque, afinal de contas, ele teve muitos méritos, né? E chegou lá, ele viu lá uma professorinha, vamos dizer assim, vamos dizer uma professorinha que ninguém dá valor, né? Toda iluminada. Ele acha aquilo um absurdo. E aí ele fica lá no processo dele, tal, na umbral e tal, e aí, por mérito, ele socorrido e vai para o nosso lar, né? Então, depois ele traz volta através de psicografia, né? Nesse livro Voltei, e vai contar o processo dele, né? E aí, no início, ele punha o nome dele e a própria família não aceitava que pusesse o nome dele. Então, ele lembrou de algumas encarnações, isso é um comentário do Geraldo Lemos Neto, que eu estou repetindo, tá? Ele lembrou que ele, numa das encarnações, ele era irmão Jacó. Então, ele coloca o nome no personagem de irmão Jacó. Então, isso fica bem claro o que é mérito e o que é evolução, né? Todo bem que fazemos não nos leva à nossa evolução, não necessariamente.
né? O que leva a nós evoluirmos é o nosso processo de autoconhecimento. E aqui, ó, lembrando que sombras, né, é todo aquele conteúdo que está no nosso inconsciente, né, que nós às vezes reagimos e projetamos, construímos imagens, projetamos em outras pessoas aquilo que nós não entramos em contato ainda conosco. Enquanto a gente não conseguir enxergar, enfrentar as nossas próprias sombras, né, nós não vamos sair do lugar no nosso processo de evolução. Precisamos lidar com as tais das sombras. Eu que gosto muito de sonho, né? A gente vê, não é no início, não, tá, gente? Nas etapas dos sonhos, vai aparecer primeiro as personas, aquelas roupinhas, né? Tem uma paciente que falava, tá cheio de roupinha no varal, né? Então, assim, começa pelas personas até chegar nas sombras, mas chega, tá? Também pelo sonho chega na sombra. É muito bonito esse processo. Então é isso, fica a dica aí. Vamos lá, sombra. Por definição, a sombra é o repositório daquilo que é inaceitável para a consciência. Está, portanto, propícia à projeção, que é bem isso, né? É, é difícil a gente perceber que, ainda mais a gente que é espírita, né? Cheio de valores morais, a gente aprende isso, né? Eu nasci no família espírita, então, assim, valores morais, assim, desde que eu abri os olhos, né, sempre teve. Então, de repente, você se vê, assim, com uma vontade de vingar alguma coisa. Gente, né? Que coisa feia, né? Então, assim, eu tenho uma tendência a esconder debaixo do tapete isso aí, né? Então, se eu tenho consciência disso, eu vou olhar para isso, né? Se eu identificar, né, eu vou ter condições de transformar isso, transmutar isso. Mas se eu jogo debaixo do tapete e deixo para lá, né? Acho que eu sou só boazinha, né? Eu costumo dizer, nós somos as duas coisas, nós somos ordinários e bons, nós somos os dois. Conforme a situação, você tem vontade de esganar um pescoço de um, né? Vamos ser verdadeiros conosco. Então, assim, a gente precisa disso para poder evoluir. Vamos lá. A identificação de metas saudáveis, aquelas que enobrecem, constitui o passo que deve ser dado para conquistá-las, diluindo em cada etapa as projeções jacentes, aqui faltou um S também, imobilizadas, jacentes imobilizadas, no inconsciente, ou captadas psiquicamente, originadas de outros campos psíquicos. Isso aqui nós estamos em setembro, né? Geralmente, em dezembro é bom a gente fazer uns balanços, né? E umas metas para o próximo ano. De repente, a gente pode fazer esse balanço, essas metas, no nosso processo de autoconhecimento, né? A gente pode fazer não só da parte material, mas na parte nossa de autoconhecimento, né? O que foi que nesse ano, né, das coisas minhas, eu consegui identificar, dar nome para isso, né? E se eu conseguir identificar e dar nome, o que eu consegui já transformar, ou pelo menos olhar a vontade de transformação. A gente não tem esse hábito, né? Esse hábito de fazer um balanço e um planejamento, assim, para a nossa própria evolução, né? Que é o autoconhecimento. Assumir-se, pois, os valores que a cada um caracteriza, tipifica, é conquista do self sobre o ego, liberando-se de conflitos. Então, aquilo mais ou menos que eu falei antes, eu não lembrei dessa parte, mas é isso, né? A gente estar com essa ponte aberta aí entre o self e o ego, né? E aí, terminamos aqui a nossa apresentação com a figura do nosso mestre, querido, divino e amado. Eu vou interromper, tá? Ninguém falou nada. Não sei se entenderam, se não entenderam, se, né? Agora vamos abrir então para as falas, por favor. Anotei muito. Que legal, Murilo.
Boa noite, Murilo, que eu não tinha, que a gente não tinha se falado, a Denilce e a André, que chegou depois. Hoje nós temos aqui, e a gente agradece muito a Brap MS, né? Nós temos a Ana, a Marina, que está sempre conosco, e a Andréia. As três são de São Paulo, gente. Olha que legal, né? Viu? Olha que vantagem, né? Que é a gente. Mais paulistana que Bom. É sul-mato-grossense. verdade, André. Essa vantagem que nós temos, né, com essa conexão, é tão legal isso, né? Então, aí, gente, vamos lá. Eu acho que eu não coloquei, eu acho que eu esqueci. Eu sempre pergunto assim: o que que ficou para cada um? Isso aí eu emprestei do Murilo, tá? O que que ficou para cada um desse tema de hoje? Abertas os comentários. Quem quer começar? Um de cada vez, não precisa brigar. Vamos lá. Edna, Oi. eu queria te fazer uma pergunta, se você pudesse fazer uma explicaçãozinha um pouquinho mais profunda, para me entender melhor. Você disse que o núcleo do arquétipo é o complexo, Não, o núcleo do complexo é o arquétipo. É o contrário. é o contrário. O O núcleo do núcleo do... complexo é um arquétipo. Eu também não Ah, entendi isso, mas como eu É, não sou junguiana, é. eu anotei errado. Então, é o É núcleo assim, do o arquétipo. complexo. O núcleo do complexo é sempre um arquétipo. ô Ah, Edna, Oi. materializa um pouco mais assim para mim. O que que é complexo? Dá um exemplo, não um sinônimo, o significado, um exemplo. Complexo é isso, do arquétipo disso. Por exemplo, paterno, materno. Eu vou falar um para ficar mais fácil o arquétipo, tá? Tá, tá. Arquétipo da grande mãe. O arquétipo não tem forma, tá? São acontecimentos desde que a humanidade é humanidade. Como é que é a forma, segundo a interpretação junguiana, né, a teoria, como é que é a forma de um arquétipo? Através dos mitos, né? Ali tá uma forma concreta dos arquétipos, tá? Então, vamos falar do complexo materno e complexo paterno, tá? Então, o núcleo de um complexo que eu tenho, né, materno e paterno, são os arquétipos de pai e mãe. Desde que mundo é mundo, precisou de dois para poder gerar uma criança, que somos nós, tá? Então, seria isso. Não sei se você entendeu. E todos temos complexos, tá? Todo mundo tem. Complexo de pai e mãe, me ajuda mais aí, vamos ver. Complexo de Complexo inferioridade, de complexo inferioridade. Ah, de, então su- é o de su- esquema. de superioridade, né? Tá, agora me achei. Complexo Tanto. é igual esquema. Então As seria crenças que regem. coisas que precisam ser trabalhadas em nós, né? Tá, Oi? tá. Coisas o quê, Marina? Forças, ela falou que precisam As ser trabalhadas em forças. nós. Uhum. Tá, E a gente, entendi. assim como as sombras, a gente precisa também identificar quais são os complexos, entendeu? Assim, porque a gente usa a palavra sombra, é tudo aquilo que a consciência não consegue aprovar, né? Geralmente, a sombra é destrutiva, porque tem a criativa também. Então, o complexo também está todo nesse núcleo aí inconsciente. A gente pode chamar de sombra? Não. Didaticamente, não. Né? Didaticamente, não. A sombra pelo conceito, não seria o complexo. O complexo seria outra estrutura psíquica, vamos dizer, tá? E que a gente também precisa identificar. Tem de superioridade, de inferioridade, complexo de pai materno, paterno. Ixi, tem milhões de complexos. E a pessoa é complexada, todo mundo é complexado, todos nós temos complexos. E isso faz parte do self. Está morando no self. Morando no inconsciente, tá? Hum. O self é a estrutura todinha, o si mesmo, seria o eu maior, o ego, o eu menor, tá? Mora todo mundo nessa estrutura psíquica. Aí didaticamente, cada negócio que a gente está falando aqui tem um nome para facilitar, entendeu?
resumindo tudo, isso tudo é energia, porque nós somos energia, né? Então, resumindo tudo isso, é tudo energia, mas precisa de nome para essas coisas para a gente poder entender. Igual a André falou, concretiza aí para mim, senão eu não consigo entender. Então, a gente precisa desses nominhos, entendeu? Para a gente poder se achar. Mas é tudo energia, incluindo o nosso corpo, incluindo a mesa aqui que eu estou com o braço nela aqui, tudo é energia, né? Então, o ego, eu menor, o self, eu maior, e eles formam o eu, forma toda a estrutura psíquica. Você acha que não estava aqui quando eu falei, quando a gente nasce, toda criança nasce, ela está emprestando o ego dela da mãe, Sim. né? O ego dela ainda está na estrutura do self, entendeu? Uhum. Ela vai começar a entender quando ela fala eu sou, eu não sei o quê, aí essa hora o ego dela já se deslocou, então, do self, né? Para fazer a função dele. Qual que é a função dele? É o centro da consciência e fazer essa conexão. O executor da nossa vida, ele não é para jogar fora, que nem pode, que o self só funciona através dele, né? E ele é a ponte entre a nossa consciência e a nossa estrutura toda, que é o eu maior, que a gente pode dizer, que é o Eu self, em si maior. mesmo. Vamos lá, gente. Eu pensei que ela ainda ia falar alguma coisa. Para mim, o que mais chamou a atenção foi aquela questão do lidar com a sombra, a importância, mas principalmente aquilo que você aprendeu com seu amigo sobre os méritos, Da né? Que evolução. na Muito verdade, interessante. tudo bem, você vai fazendo positivo na sua conta, mas não é isso que te evolui. Nossa, isso, né? Faz Muito. uma diferença isso, né, menina? Nossa, ele não é meu Nossa. amigo, não, ele nem sabe da minha existência, porque eu vejo só a gravação. Mas, assim, foi muito legal. Ele nem sabe da minha existência, mas eu já fiquei, eu já tô. A gente tem que fazer isso, né, gente? Se isso é tão bom, então a gente tem que divulgar. Caderneta de poupança, o Ed? Oi? O mérito, então, é a nossa caderneta de poupança? É, isso aí. Isso aí. Mas ela não, mesmo você tendo muitos méritos, isso não necessariamente Não, significa que você evoluiu. que a gente evoluiu. Isso é muito importante saber, porque a gente no meio espírita, né, tem a questão da caridade, faça o bem, isso fora da caridade não há salvação, né? É para a gente adquirir méritos. Mas aí vem Joana de Ângeles, né, e fala, ó, tem uma série aqui de 16 livros, né? Fala, ó, gente, foca no autoconhecimento. É. Porque senão vocês vão ter mérito, não vou... ela não falou isso, tá? Eu que estou falando. Porque senão vocês vão ter mérito, mas não vai ter evolução. E se a gente parar para Muito legal pensar, isso. Eu também eu gostei estava bastante disso. eu tava outro dia até discutindo, o meu psicólogo é espírita também. Sei. E ele estava falando, muita gente intelectualmente é espírita, mas também na forma da pessoa como ela é, né? Tá longe, né? É um ego enorme, né? Aquela vontade de se apresentar e falar e ser, mas no dia a dia, né? Maltrata o cachorro, né? Quer Isso. Tá dizer, cheio de sombras e complexos e que não entra em contato, né? E faz sentido, né? Porque assim, quantas vezes a gente vai se apoiando na muleta para poder ir doutrinando as nossas más inclinações, né? Então, qual a muleta? Como você falou aí, ai, mas eu pensei mal disso, Uhum. né? Aí você fala, ai, mas você é uma espírita, que coisa feia. Então, quer dizer, a muleta foi lá e te segurou nas suas inclinações, mas você ainda está obedecendo regra, não é de dentro do coração. Exato. Né? Exato. Então, acho assim, se vem de dentro do coração, aí você evoluiu, porque aí É, você não precisa mais da muleta. Se não, mas tudo bem, ainda bem que tem muleta, né? O Se não, importante, Andréia, o importante, e é aí continuar não, eu sempre, vou né? emprestar um pouco da filosofia indiana aí, na questão da meditação, né? O importante é a gente identificar.
tá? Dá nome para isso. Mas, e saber se a gente dá conta de mudar, porque às vezes a gente identifica, mas a gente fala, ó, ainda não sou capaz. Ainda não dá. Mas é legal a gente fazer isso, porque isso também é uma honestidade com a gente, né? Aí, isso também é legal, porque tem coisa que a gente vai conseguir, tem coisa que mais vidas, porque às vezes tem coisa muito difícil mesmo, Por isso né? que no começo desse livro, lembra na capa lá, na introduçãozinha, que ela falou assim: você nessa encarnação aprende a amar a sua família núcleo, com aqueles trancos, barrancos, não sei o quê, e papapá, aprendeu. Na próxima encarnação você vai repetir essa lição, porque aí você vai ter que amar sem as muletas, né? Então, quer dizer, a gente vai construindo um tijolinho de cada vez, mas demora, hein? Tijolinho de cada vez, é. E principalmente porque esse livro, o nome dele é Amor, Imbatível Amor. E principalmente porque esse é o ápice, né, dos sentimentos. Então a gente tem que ir devagarinho em cada um deles até a gente conseguir, né, entrar em contato com, nossa, que é uma grandeza, né? Eu acho que é uma coisa infinita assim, sabe? Eu nem consigo Que é do imaginar. self, não é do ego. É do self, claro, do self. E aí é do self cósmico. Então, O amor é vixe, do self Maria. cósmico. O negócio é grande. Vamos devagar, vamos de pezinho no Só chão. por hoje, né? Como diz o Só A, por só por hoje, é hoje. verdade, é só por hoje. Aí, vamos lá, gente. Quem mais? Denilce, a Marina já falou, falta a Maria, Murilo. O Murilo Pessoal, gosta de ficar no fim, a gente tem que deixar, mesmo que o coitadinho é o único homem daqui, né? Então, assim, a mulherada tem que falar tudo que vem né, na garganta aqui, aí depois ele fala e encerra. Geralmente é assim. é, eu concordo. O Murilo pode ficar por último. Eu cheguei na aula já praticamente do meio para o fim. Então, eu não vou comentar nada porque eu não peguei o comecinho. Eu vou assistir depois, vou reler aqui o capítulo. Mas eu peguei bem na parte que você estava falando do mérito e da Evolução. evolução, muito interessante. Mas para eu Uhum. entender os outros encaminhamentos, eu vou precisar assistir. Eu vou ficar quietinha, só ouvindo. Tá bom, tá bom. Maria? Eu gostei de tudo, assim, porque tá bem dentro do que a gente conhece da teoria junguiana, né? Sombra, self, isso aí eu já aprendi bastante esse conhecimento. Eu gostei de uma parte que você colocou lá do Evangelho, que uma das finalidades da reencarnação é cumprir sua parte na obra da criação. Eu gostei muito É disso, muito vou até legal, também ver gosto isso muito aí. dessa parte. A gente fazer a nossa parte dentro da obra da criação, né? Ou seja, ser co-criador, né, do universo, né? Realmente é uma das coisas que a gente precisa se compreender nessa vida, é você, né? Às vezes eu penso nisso, né? Essa coisa de você realizar coisas, né, em nome de todo esse projeto universal, né, ser capaz de realizar coisas, né, que Deus precisa da gente também para realizar as coisas, né, a gente precisa agir, ele precisa da nossa ação para construir tudo isso que a gente constrói, né, precisa de uma mão para botar um tijolo em cima do outro, assim, construir um templo, uma casa, né. Então, nós somos importantes também dentro né? Quer dizer, a gente olha em volta, Deus criou tanta coisa, né? É, o corpo humano, né? Que é, nossa, uma coisa fantástica, né? Só uma inteligência muito, muito superior poderia criar um corpo igual ao nosso, com a capacidade de reprodução, com a capacidade de se reparar, se auto-reparar, né? Nosso corpo tem a capacidade de se auto-reparar. Então, às vezes, eu fico maravilhada com isso. Falo, gente, que inteligência que foi capaz de fazer uma coisa dessa, né?
toda essa Maria, complexidade que é. é, Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente saber que nós também damos conta de construir alguma coisa. Lógico que não é com essa complexidade, mas Maria, a gente fazer você, parte de. você me oportunizou, eu lembrei agora também de uma das aulas lá da AME Serra Gaúcha, né, que o Geraldinho estava comentando, que nós, você falando do corpo, né, que nós já fomos células, né? Nós já fomos Uhum, células. Então, assim, hoje nós habitamos milhares de seres cocriando mesmo, né? Essas uhum, células que compõem o nosso corpo são seres que serão um dia seres humanos, né? Então, quando a gente vê nossa, essa grandeza que é isso, né? uhum, A gente pensa duas vezes ou mais vezes, né? Quando a gente, inclusive, pode passar isso para pessoas que não estão percebendo, se percebendo como parte da criação, né? O próprio corpo nosso dá esse exemplo, sabe? Você falando de corpo, eu lembrei disso. muito bom. Todos, todas, Gostei também muito dessa colocação, que achei que para mim acrescentou total essa coisa do mérito e evolução. Eu achei muito legal, que muito legal. realmente é isso, explica bastante Uhum, confusões que às vezes a gente faz, a gente vê muitas, né? Nós mesmos fazendo, né? De achar que você não precisa fazer o autoconhecimento, basta ser bonzinho, fazer caridade, uhum, já está tudo bem, já estou evoluindo, né? uhum. E não, né? E não. A gente tem que passar por esse processo, porque a evolução não é Resumo lá da fora, é reunião. aqui dentro, né? É É, o self que tem que precisa evoluir, é a alma que precisa evoluir, né? E Ana, não o desculpa, ego Maria. lá fora agindo, né? Ana, é só eu habilitar aqui? Ah, eu não sei, Caquinho, apareceu isso aqui na Ah, minha é? Vou por tela. aqui, eu vou por aqui agora não. Pronto. Eu pensei que É, você. porque eu não Tá, eu já entendi nem pus. o que que é, tá tudo Tá. em inglês. Eu Ah, falei, ué, então tá. que O coisa meu, doida. eu estava pedindo resumo, o meu está em português, estava pedindo um resumo da reunião, mas a gente tá gravando, né? Então, É, não sei o que. tá. Beleza. Murilo? É, vamos lá. Imagem e projeção, né? Ah, o quanto a gente projeta a nossa responsabilidade, né, nos outros, né? Então, só que ao mesmo tempo, às vezes a gente pode projetar como você falou, né? A leveza que eu não tenho, que está na sombra, eu também estou projetando. Então, eu posso projetar algo que não é tão bom, mas eu posso projetar algo que eu possa alcançar lá na frente, né? Uhum. E Isso. tá dialogando de uma forma honesta, né? Porque aquele sentimento, né, que vem de algo que não é aceitável, né? E que está dentro de mim, se eu puxar para debaixo do tapete, vai crescer e um dia eu vou tropeçar e vou cair, né? Naquela sombra. Então, essa honestidade que você trouxe, né? E medos, né? Quantas vezes a gente projeta medo e aí por medo a gente não faz, né? Você falou do Hertz, né? Questão do Hertz. Fazer o bem, né? Praticar o bem. Exato, exato. Mérito, evolução. Reforçou, ficou claro, anotei aqui. Muitos méritos, mas pouca evolução, né? E a questão essa questão do ego, né? Como centro organizador da nossa consciência e se a gente deixar ele tomar conta, a gente perde a nossa essência divina e perde a encarnação, né? Porque e assim, ver como que Joana trouxe, né? A Joana trouxe, né? A partir de a gente percebe que ela trouxe os espíritos codificadores, né? Ela trouxe Kardec, ela trouxe Jung, ela trouxe Freud, ela foi trazendo todos para sentar e dialogar conosco, né?
Então, ela tem essa grandeza de não fazer sozinha, né? Ela faz com o melhor de todos nós. Então, e você conseguiu deixar isso com as imagens, né, que você trouxe, então ficou bem legal. Isso que ficou para mim, que você conseguiu trazer o que a Joana trouxe, que são todos os teóricos a dialogar conosco, né, de uma forma a trazer a imagem, né? Também fica para nós aí a questão da honestidade, né? A gente precisa ser honesto conosco, porque se a gente não for honesto com aquela parte que não é tão boa, um dia eu vou estar num lugar onde eu não quero, fazendo coisas que eu não quero, né? Ainda vão me perguntar, ué, como é que eu vim parar aqui? Tá, mas quem é o líder da sua vida, se não um sentimento que está na sombra? Exato. Você lembrou uma coisa bem interessante no início, Murilo, e é bom a gente reforçar que, principalmente para André, que é TCC, né? Vamos ver se dá para ficar bem claro. Nós somos as duas coisas, né? Você trouxe aí, então, a leveza que eu projeto. Então, assim, se eu tenho uma dureza, né? Habitando, né? Manifestando em mim, mas o oposto eu também tenho, que está na sombra, que é a leveza. Então, tudo aquilo que eu manifesto, né? Ou de bom ou de ruim, eu tenho o oposto em mim mesmo, que está na sombra. Sim. Isso eu acho que é uma coisa bem legal da gente lembrar, né? Por isso nós somos as duas coisas, né? E dá Isso para fazer aí. um Sombra e ping-pong com a luz. Andréia, hein? E dá para Hã? fazer um ping-pong com a Andréia. Andréia, Hum, se eu estou desamor hoje, uhum. eu posso me amar. Se eu estou desvalor hoje, eu estou me desvalorizando, o que está na sombra? A minha valorização, Uhum. Isso né? para mim, ouvindo assim, porque esse trem da sombra, no começo eu achava que sombra era esquema. Aí foi indo, foi indo, foi indo, eu achei que era arquétipo. Agora hoje eu vi, não, é complexo. Para fazer o declara, né? É complexo, mas agora me achei no mapa. Mas então a sombra abriu uma nova hipótese. É o que a gente chama de tudo ou nada. Porque assim, a pessoa ela monta as estratégias compensatórias para lidar com o esquema, é, ela ela usa assim, eu não vou lembrar de cor, ela hipervaloriza o esquema. Então, assim, se eu sou inferior, aí eu faço de tudo me sentindo o xerox do cocô, da mosca, do cavalo, do bandido. Aí eu vou para o outro lado, que esse é o nada, então. Aí eu vou para o outro lado na crença, que é o tudo. Eu sou a fodástica, poderosa, o tarará. Então parece que eu vou conseguir lidar melhor com a sombra nessa estratégia compensatória da TCC, sabe? Que a gente vai utilizando para lidar com aquela dor, porque esquema para nós é como se fosse a cicatriz da criança ferida. Esse é o esquema. Então, quando a gente acolhe que aquele esquema é um padrão, que o Freud dizia que é a neurose, a gente vai dando um nome diferente para a mesma coisa, por isso que complica. Só Né? que com a Liliane, a gente percebe a sutileza e os detalhes. Por quê? Todas as vezes que eu tentava colocar uma informação de Jung numa caixinha, a minha cabeça rachava. Por quê? Não dá para colocar na caixinha. A gente está fazendo de uma forma simplória para que a gente possa colocar Aaron Beck e Jung para dialogar no nosso padrão Sim, evolutivo aqui. sim, Porque é muito mais complexo, porque cada um vai entrar dentro da sim. sua teoria. E no meu caso, o Murilo, completando aí, eu ainda tenho deficiência de massa encefálica, então eu tenho que fazer meu cérebro compreender, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade imensa em abstrair. Minha inteligência é concreta, é materializada, ela não abstrai. Então, às vezes eu não entendo assim, Então, o que está na sombra? o que está na sombra? Então, Isso, se é concreto, o que está O na sombra? abstrato é O sombra. abstrato. abstrato. Então, Isso. Exato. está lá. Se você usar a sua encarnação para desenvolver isso e dialogar com essa sombra do concreto, o que é que faz com que você tenha esse comportamento do concreto, abrindo mão de uma potência
que do está na abstrato. sombra, que está na sombra. Uhum. Porque na sombra não tem só coisa ruim. Quando ela me É. disse isso, ai, Mas meu o que Deus, está na salvou meu dia, sombra é o salvou minha vida. abstrato ou é o concreto? Não, no Agora seu você deu um nó caso, na no minha. seu No seu exemplo, caso, no seu No exemplo. meu caso, o que está na sombra é o concreto. Não, abstrato, porque O não, você, o abstrato. abstrato. Ah, tá, porque tá. você funciona Entendi. no concreto. No Então, na concreto. sombra está o abstrato. Isso é Eu estou que está tentando desenvolver o exteriorizado abstrato, na mas dá um persona. trabalho do cão. Isso Dá é um o que está trabalho do exteriorizado cão. na persona. Haja Então, reabilitação. então assim, é porque você lembra que você falou, eu preciso ter a gestão, Uhum. eu preciso fazer a gestão. Então, o que aconteceria se eu deixasse um pouco a gestão e seguisse a intuição, seguisse a inspiração? Eu sigo a intuição e a inspiração, gozado. Eu sou médium, mas eu não consigo. Como que eu vou dizer? Como que eu vou explicar isso para você? É como se eu tentasse assim sair do meu corpo para entender Jung. Entendeu? Sabe quando o médium Sim, fica naquele choque assim, sou eu ou é a entidade? Sou eu ou é o espírito? Entendeu? ó, O Jung para mim durante é o 2 anos, todo espírito. final de E o semana, parece Arombert que eu tinha que abrir a cabeça para entrar o Jung. Não, o Jung vai ficar para a próxima encarnação. Eu vou beliscando aqui com vocês, vou bebendo dessa fonte, e na próxima a gente casa. Nessa eu tô casada com a Aaron Beck. É mais fácil de eu entender. É Isso, isso, da gente. minha parte, é só alegria e agradecer, Edna. Mas adorei, viu? O concreto e o abstrato materializou um pouco mais. Ficou mais Materializou. fácil, né? Uhum. O Jung e espiritismo, gente, é a mesma coisa. É Eu falo assim, verdade. só muda as É palavras. verdade. Só mudam as palavras, mas uma coisa totalmente, um explica o outro e o outro explica o um. Então, e eu entendo o espiritismo pelo Aaron Beck. É porque você só precisa mudar as palavras. É. Uma coisa legal, Andréia, é você começar a acessar filósofos, sabe? Eu tô fazendo aulas, eu faço uma palestra uma vez ao mês no centro aí, e foi por intuição, né? Esse ano eu estou fazendo estudo da introdução, já estou no 4 termina, são 4 introduções do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu estou naquela parte onde tem as frases do Sócrates e Platão, na verdade Platão, né? Que Sócrates não escreveu nada. E aí depois vem a coincidência, a semelhança com o Espiritismo e o cristianismo, Ai, sabe? que Então, assim, bacana. é muito legal a gente conhecer um pouco da filosofia, sabe? Inclusive por exemplo, de a parte política também, entendeu? Porque a Uhum, gente só vai saber determinados partidos qual é a linha filosófica, até a gente tá no ano eleitoral, né? Qual que é a uhum, linha filosófica daquele determinado partido? uhum, Quando o político ele é coerente com o partido e com a linha filosófica dele, a gente sabe se aquilo a gente quer para a gente ou a gente não quer. uhum. Tudo é através da filosofia, sabe? Então é muito importante a gente ter acesso a filósofos, sabe, ideias dos filósofos. E no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec bebe na fonte de Sócrates e Platão, né? Então, eu estou vendo ali texto ali, falei, gente, está parecendo que foi agora, que está parecendo que Kardec copiou ali, né? De Isso é tão um YouTube ou é livro que você está fazendo? Eu estou fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução do Evangelho, porque nunca a gente vê, né? A gente lê rapidão aquilo lá tudo e vai lá nas mensagens. Mas é Hum. riquíssima a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu tenho aprendido muito, sabe? Ah, eu já li essa introdução e ela explica muita coisa mesmo, mas eu Muita nunca, coisa. acho que eu É. passei batido nesse trem do É bem legal, Sócrates e do porque daí Platão. é meia hora, então você tem que pegar de pedacinho, entendeu? Uhum. Olha, tá assim, para mim, eu que estou ganhando mais, né? Eu Ah, que realmente sempre, estou né? ganhando mais. Estou aprendendo um monte. Então tá bom, gente. Quem que pode fazer nossa prece de encerramento? Ou alguém mais tem alguma outra colocação? Tá tudo bem?
Podemos encerrar? Sim, eu posso. Eu vou interromper aqui.